Irmãos, nosso texto base de hoje está em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Nessa noite, irmãos, nós vamos falar um pouquinho, que é algo que a gente tem, está meio bagunçado, por assim dizer, no nosso meio, que é a relação entre ministério, o que é ministério e o que é apenas departamento dentro da igreja. Hoje em dia virou uma miscelândia, virou tudo ministério. Hoje em dia na igreja tem ministério de dança, aí é ministério das crianças, é ministério de homens, ministério de mulheres e não sei mais o quê. E virou isso. E vocês que estão conosco aqui, vocês viram que nós não trabalhamos com ministérios aqui. Nós trabalhamos com departamentos. Nós não temos, por exemplo, nós não temos departamento de homens, departamento de mulheres. Por quê? Porque ainda não tem pessoas para assumir esse trabalho. E não adianta eu ou o Isaías querer assumir, porque daí nós não vamos dar conta. E um trabalho, principalmente trabalho na igreja, ele precisa de uma continuidade. Tudo que você for fazer na igreja, nas coisas de Deus, elas não podem começar e parar. Elas precisam de uma continuidade. A nossa visão é que nós só começamos algo que a gente possa levar para frente. Não adianta começar um mês e durar 2 meses e acabar. Então, você começa uma coisa que realmente funcione e vá para frente, ou você não começa. Mas está muito bagunçado essa relação. O que é ministério? Nós vamos ver um pouquinho nessa noite. Ministério é a execução de uma tarefa, de uma obra, trabalho. Isso é o que diz o nosso dicionário, né? E departamento é uma seção, um setor, uma repartição de qualquer organização pública ou privada. No texto que a gente leu, nós vemos aqui os versículos antes, está falando sobre Deus, sobre Jesus. E aí no versículo 11 ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, ministério é algo oferecido por Deus ao homem. Tem como missão levar sua palavra. Quem escolhe não é homens, mas o próprio Deus. O que está dizendo o texto? Ele mesmo deu uns para pastores. Então, aqui está falando de ministério. Então, quando se fala em apóstolos, né? Ministério apostólico, nós cremos que ele foi e se encerrou nos apóstolos, porque apóstolo é quem viu ou conviveu com Jesus. Nós cremos em Jesus, mas nós não convivemos com ele aqui da terra, né? Então, não tem mais apóstolos. Diz outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, ou algumas traduções, mestres. Todos esses é na área de pregação do evangelho. Todos esses ministérios aqui relacionados envolvem trabalho na obra de Deus. Envolve estar na obra de Deus. Então, é Deus quem dá. Ele chama quem ele quiser, independente da classe social, de inteligência ou de qualquer outro atributo. Deus chama quem ele quiser. Deus não olha para a classe social da pessoa. Deus não olha para o QI, né? Para a inteligência da pessoa. Ele escolhe, ele chama a quem ele quiser. Por isso, irmãos, que ministério é algo sério. Ministério é uma missão que Deus dá a algumas pessoas. E é por isso, então, que nós não temos esse negócio de tudo é ministério.
Porque ministério é algo muito específico. É para levar o evangelho, é para falar a palavra de Deus, é para fazer a obra de Deus neste mundo ser continuada. O que a gente vê? Por isso que é Deus que escolhe, não homens. Porque nós, homens, nós somos falhos nas nossas escolhas. A gente muitas vezes escolhe pela aparência, a gente escolhe pelo convívio, né? Pela afinidade que tem com a pessoa. A gente coloca as escolhas humanas nessa questão. Então, quem escolhe alguém para o ministério não é homens, mas é o próprio Deus. Os homens apenas eles reconhecem aquele a quem Deus levantou para o ministério. O ministério é algo mais sério do que se tem se colocado hoje em dia. Precisa ser comprometido com ele e a sua palavra. Então, aquele que Deus escolhe para o ministério, ele precisa ter uma vida com Deus. E ele precisa ser comprometido com a palavra de Deus. Ele precisa já estar se destacando. As pessoas vão ver que ele realmente tem aquele chamado, porque é algo natural, passa a ser algo natural daquela pessoa. E ela faz independente do título. Essa colocação é extremamente importante. Tem que ser comprometido com Deus e com a sua palavra. Isso está havendo uma inversão total de valores. As pessoas hoje são mais comprometidas com as pessoas do que com Deus e com a sua palavra. Uma preocupação imensa de não ofender alguém, de não falar nada para que a pessoa se sinta ofendida. E Deus? Nós podemos então ofender Deus? Aceitar ofensas a Deus? De jeito nenhum. Há pessoas que têm um cuidado maior com as pessoas do que o cuidado que tem de haver com Deus. Primeiro, nós precisamos ser comprometidos com Deus e com a sua palavra. Muitos não vão gostar de nós por causa do nosso posicionamento. Não tem problema. Não quer gostar de nós por nosso posicionamento? Não tem problema. Mas o meu posicionamento tem que ser primeiro com Deus e com a sua palavra. Quem é comprometido com Deus e com a sua palavra, vocês podem ter certeza de uma coisa, vai amar as pessoas, vai cuidar das pessoas, vai estar junto com as pessoas. Mas aquele que ama mais as pessoas do que Deus e a sua palavra, vai ofender Deus, vai pecar contra Deus, vai aceitar ofensas contra Deus. Gente, eu não aceito ofensa contra Deus, seja de quem for. Seja de quem for. Então, o comprometimento com Deus deve ser extremo, extremo mesmo. Ao ponto de repreender quem quer que seja. Paulo repreendeu a Pedro, porque ele não se portava corretamente. Por quê? Isso ofendia a Deus. Então, nós precisamos saber disso. O nosso posicionamento deve ser extremo em relação a Deus e a sua palavra. Nós precisamos amar, defender tudo que diz respeito a Deus, ainda que as pessoas não gostem. Agora, a gente não vai fazer nada para que as pessoas não gostem. Não é isso. Eu vou ser grosso, eu vou ser truculento. Não, não é isso. Não defendo isso jamais. Agora, a defesa de Deus e da sua palavra é com veemência. E é com dureza, não é com grosseria. É diferente de dureza, de grosseria, de truculência. Defender Deus e a sua palavra tem que ser com todas as nossas forças. Porque é por aí que se conhecem homens de Deus. Não deve buscar a sua glória, mas a de Deus. Isaías 42:8 diz assim, ó: Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens da escultura. Deus, ele não divide a sua glória. A pessoa que tem o chamado de Deus, o que evidencia uma pessoa que tem um chamado de Deus? Quando ela faz as coisas para a glória dele. Quando a pessoa recebe a glória, tem alguma coisa errada aí. Por isso que nós devemos ter cuidado em não consagrar pessoas sem ter certeza que ela realmente foi chamada para aquele ministério.
Porque a gente tem visto muita gente se perdendo. Eu conheço muita gente que foi consagrada a pastor e hoje está se perdendo. Se perdeu e leva consigo um monte de gente junto. Porque a pessoa que é consagrada ao ministério, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela atua na vida de pessoas. E quando ela cai, é inevitável ela levar um monte de gente junto. 1 Timóteo 5, 22. Aqui é uma instrução, olha, não coloque as mãos precipitadamente. O ato de impor as mãos e consagrar alguém é muito sério, irmãos. É muito sério. E nós vimos que quem que escolhe? Quem que chama? Deus é que chama. Nós, homens, apenas reconhecemos o chamado de Deus sobre a vida da pessoa. Mas nós temos que ter cuidado, por isso que eu estou trazendo esse estudo, porque eu estou falando exatamente disso, que hoje tem ministério tudo na igreja, né? É ministério de dança, como eu citei, é de casais, é de não sei o quê. Tudo virou ministério. E não é isso que a Bíblia fala. Existe uma diferença entre ministério e departamentos. Ministério é algo seríssimo na vida da pessoa. Traz consigo muitas alegrias, mas traz consigo muitas responsabilidades, enormes responsabilidades. No caso do pastorado, a Bíblia diz que eles vão ter que dar conta, os pastores têm que dar conta das almas. Então, olha a responsabilidade de um pastor. Por quê? Eu não vou chegar diante de pessoas, eu vou chegar diante de Deus e ter que dar conta da vida daquela outra pessoa lá, que estava sobre minha responsabilidade. É muito sério isso. E se a pessoa não tem essa consciência da seriedade que é, e porque, irmãos, pregar bonito não significa que tenha um ministério. Tem muita gente que fala muito bem, tem uma oratória excepcional, nem por isso tem ministério. Ministério, como eu falei, não tem nada a ver com classe social, com QI, com nada disso. É Deus que chama a pessoa, que coloca no coração da pessoa algo pelo amor a mais pela sua obra. E essa pessoa tem que ter a consciência do preço que ela paga para fazer esta obra. O que acontece hoje em dia? Se glamourizou ministério. Se glamourizou demais o ministério, então todo mundo quer ter um ministério, ou quer fazer parte. Jesus comissionou os discípulos, eles falou assim, ó, que não era para levar túnica a mais, não era para levar roupa a mais, na casa que chegasse ele fosse recebido, amém. Quer dizer, os apóstolos, eles saíram para pregar o evangelho cientes de que eles poderiam não ser bem recebidos, que eles iam passar necessidades, tanto físicas como em todas as áreas da sua vida. Jesus deixou isso muito claro quando ele chamou os apóstolos. Olha, vocês vão e vai ser assim, assim, assim. Mas hoje virou um glamour. Então tem o ministério de dança, e tem isso, e tem aquilo. E não é biblicamente, mais especificamente no Novo Testamento, são esses os ministérios que estão aqui em Efésios 4:11. No Antigo Testamento nós tínhamos também alguns ministérios. Quais que eram os ministérios do Antigo Testamento? Os levitas, os sacerdotes e os profetas. Esses são os 3 ministérios do Antigo Testamento. Abrindo um parênteses aqui para nós já falar, levita é quem veio da tribo de Levi. Eles foram chamar, a tribo de Levi não ganhou herança na terra prometida e ela foi chamada para servir no templo. Os levitas não eram só do louvor. Os levitas eram que limpavam o templo, o que erguiam o tabernáculo no deserto. Tudo isso era levita. Todos os que trabalhavam no sacerdote eram levitas, porque eram da tribo de Levi. Hoje, erroneamente, se coloca que o ministério do louvor é os levitas. Não, irmãos. Mas o louvor é ministério. Eles não são levitas, mas eles fazem parte de um ministério. Sobre as pessoas terem glamourizado o ministério, principalmente o ministério pastoral, né? O ministério pastoral hoje é um glamour só, gente do céu.
Tem pastores que se dá ao luxo de não entrar pela mesma porta que os membros, que não cumprimenta ninguém, entra, vai direto, tem uma cadeira especial lá, vai sentar e acabou. Gente, vocês acham que isso é ser pastor? Então, ultrapassou e muito ao ministério de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo estava no meio de todos. E os pastores hoje não, é parte. Poucos têm contatos com ele. Jesus ia passando na rua, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, um da rua. Teve contato com Jesus, não precisou marcar a hora, não. Estava passando. E os pastores hoje querem hora marcada, fala com a minha secretária, que não sei o que, gente. Não é isso o ministério, não. As pessoas estão completamente erradas, é só ir para a Bíblia. Então, o glamour que está, outra coisa. Nós temos um obreiro que segura uma vaguinha do carro ali para mim. Isso é honra. É honra, ele está me honrando, eu nunca pedi isso. Uma coisa é as pessoas me honrarem porque querem me honrar. Outra coisa é eu exigir tal honra, que se não tiver minha vaguinha lá vai dar briga. Ai de quem tirar, ela vou guinchar, vou tirar fora. Onde se viu? Então, isso não faz parte do ministério, e isso é um glamour que o ministério não tem. Não tem. Cadeirona lá, separadinha lá, não tem. Mas por que as pessoas estão fazendo isso? Porque não vê Bíblia. Hoje, os pastores estão assim, ó. Viu? O que você está fazendo lá na sua igreja? Ah, lá na igreja eu estou fazendo... Boa ideia, vou fazer lá na minha também. Não interessa se está escrito, se não está escrito, se deu certo. Como diz o filósofo, o pastor Gedide, né? Hoje não faz mais o que é certo, se faz o que dá certo. Deu certo lá, então eu vou fazer na minha que vai dar certo na minha também. É isso que está acontecendo. Infelizmente, os pastores, né, não têm mais visão, porque não vão buscar nem aqui e nem aqui no joelho, ó. Não busca nem na Bíblia e nem na oração. O que vai ser feito aqui tem que vir de Deus, através da oração e da sua palavra. Se não vier da oração e da sua palavra, não tem o que ser feito. Não tem o que ficar inventando, porque dá certo, porque funciona, enche igreja. Não. Os irmãos gostam? Não. Esse tipo de ação não se pode fazer. Eu e a pastora Margarete, nós somos iguais a todos vocês. A nossa função é que é diferente. E aí sim, é Mateus, o próprio Deus, cuidando, né? Que ele diz assim, aquele que der um copo de água, né? Aquele que der um copo de água fria, não perderá sua recompensa? Então aí é o cuidado de Deus para que as pessoas cuidem de nós. Mas não é exigência minha. Jesus nunca exigiu isso de ninguém. O Pedro, quando ele foi para ser preso, né? O Pedro fez uma atitude que, ao meu ver, eu dava o Oscar para ele. Foram prender Jesus, Pedro arrancou da espada e cortou a orelha do Malco lá, né? O que Pedro foi fazer? Defender Jesus. Gente, olha que atitude de Pedro. Mas Jesus foi lá, pegou a orelha, colou de novo. Não, Pedro, não precisa. Não precisa fazer isso. Mas o Pedro fez, então o Pedro honrou seu mestre. Ainda que foi uma atitude extrema e não precisaria e não deveria ter feito. Mas foi uma atitude de Pedro, não foi Jesus que pediu. Ô Pedro, cadê essa espada aí, Pedro? Me dá aqui que eu vou cortar essa orelha aqui. Não. Então as pessoas estão invertendo. Aquilo que é para ser espontâneo tem sido exigido. E não se exige. E quando que as coisas acontecem espontânea? Quando há uma contrapartida. Quando o trabalho pastoral é bem feito. Quando o trabalho pastoral é feito de acordo com a palavra, então daí é honra. As pessoas sentem prazer de honrar. E não assim, se eu não fizer isso, o pastor vai me pegar e não sei o quê, e vai dar briga, eu vou ter que me explicar. Aí não, aí é obrigação. Então não pode, esse tipo de atitudes não pode haver no sacerdote ou no ministério. São coisas espontâneas que devem acontecer sim, assim como Pedro, mas devem acontecer, mas que não se é exigido. É esperado, mas não é exigido. Com relação ao que estava falando, o louvor, por que o louvor é ministério então? Porque o louvor ele faz parte dos elementos de culto.
O louvor ele nos leva a estar prontos para receber a palavra. Não é assim, irmãos? O louvor parece que ele nos prepara para a palavra. Então, o louvor a Deus, ele faz parte dos elementos de culto. O ministério é ministério de louvor, porque ele está inserido na adoração direta a Deus. Qual é o objetivo do ministério de louvor? Levar a igreja à adoração a Deus. Esse é, que o pastor não pode ser um popstar na igreja, o ministério de louvor também não pode, em hipótese alguma, ser o popstar da igreja. Eles estão servindo na hora do culto. Eles estão aqui para servir a igreja no momento de culto. Eles não estão aqui porque, nossa, o louvor sem eles, nossa, não. O objetivo deles é, junto com a igreja, prestar a Deus um bom culto. Então, por isso que o louvor, que muita gente gosta, tem muita gente que quer o louvor, quer participar do louvor. Louvor não é para aparecer. Louvor é para fazer a igreja adorar a Deus. Irmãos, uma das coisas que a gente vê totalmente errado em relação ao louvor é que a igreja ajuda os ministros de louvor a se corromper. A igreja ajuda. De que forma? Acaba o louvor, gente, aquela palmaiada, de palma. Vocês acham que eles vão pensar que aquilo é para Deus? Uma hora vai uma, vai duas, vai 10, de repente então no coração deles eles pensam que é para eles. Outra coisa, os pregadores. A igreja ajuda a corromper o coração dos pregadores. Porque os pregadores começam pregando assim. Então, irmãos, a coisa é assim, né? Então deveria ser assado. E vai, a igreja corrompeu o pregador. Porque ele pensa que é para ele. Aquelas palmaiadas ali, pensa que é para ele. Gente, não se faz isso. É um perigo para você estragar um ministro. É um perigo, isso é um veneno que não se faz. É por isso que aqui não tem nada disso. Porque isso é um veneno no meio da igreja. E aí os ministros de louvor, porque tocou bem, pensam que é para eles. Não, gente. Tem problema bater palma no louvor ou no culto? Nenhuma. Desde que não confunda os ministros que a palma é para eles. Então a gente não bate no final do louvor, a gente não bate palma, não. Quando o pregador prega bem, a gente, no máximo que diz é glória a Deus, aleluia, um chorinho com as lagriminhas correndo aqui. Mas não fica batendo palma pro pregador. Tem uns que não se aguentam e pedem, mas vamos bater palma aí. Vamos bater palma. Ele não se aguentou. Gente, não é assim. Então nós precisamos saber que é para Deus que eles estão tocando aqui. Não é para a igreja. O louvor não é para a igreja, não. O louvor deles que estão tocando aqui é para Deus, tal qual o meu, o seu, é para Deus. Então eles têm que dar o melhor aqui para Deus. Para Deus. Agora, tocar bem é o mínimo que eles têm que fazer. Porque se você for tocar na praça pública, que o prefeito vai estar lá, ensaia e se prepara e põe os melhores tocadores. Agora, para Deus, não põe qualquer um? Não. Os nossos ministros aqui, a maioria deles aqui é tudo formado. Então tem que tocar bem, tem que cantar bem, sim. Mas não para a igreja, é para Deus. Irmãos, como que eles vão levar a igreja a uma adoração a Deus se eles não têm uma vida com Deus? Nossos ministros de louvor aqui, todos eles têm uma vida com Deus. Eles são acompanhados pela liderança da igreja. É ministério, é sério. Irmãos, ministério é algo dado por Deus. E aquilo que Deus dá, Ele não tira. Deus dá, Ele não tira. Os dons de Deus são irrevogáveis. Deus não tira aquilo que dá. Por isso que ministério é muito mais sério do que estão fazendo hoje em dia. O pastor, ele vai ser pastor por resto da vida. O evangelista, ele vai ser evangelista por resto da vida. O mestre vai ser mestre por resto da vida. O ministro de louvor vai ser ministro de louvor por resto da vida. Ele pode cair, ele pode se prostituir, ir para o mundo, fazer o que quiser. Deus não tira aquilo que deu. Mas ele vai prestar conta daquilo que Deus deu
no final. Então, é um peso muito grande em cima da pessoa. Ministério traz responsabilidades. Olha o que diz o versículo 12 de Efésios. Querendo, para que ele mesmo deu uns para isso? Ele, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que tem pastores, que tem mestres, evangelistas, para o aperfeiçoamento da igreja. É para levar a igreja no rumo certo. É para colocar nos eixos. É para chamar atenção quando a pessoa está errando. E é para abraçar quando a pessoa está precisando. É para estar unindo. É responsabilidade. Depois diz que vai ter que dar conta para Deus. Então, dar conta para o homem já é difícil. Dar conta para Deus, então, é muito difícil. Reconhecidamente, na Bíblia, nós temos esses ministérios. Aqui estão apóstolos, nós não temos mais, que acabou ali nos apóstolos mesmo. Mas profetas também acabou em João Batista. Nós só temos os dons de profecias hoje. Não temos mais profetas. Mas temos evangelistas, temos pastores e doutores ou mestres. Continua esses dons. Por exemplo, o pastor Carlos lá de Pedreira, eu falo que ele é um mestre. Ele é muito bom em ensinar. Isso continua, faz parte da igreja, para a edificação do corpo. Então, nós temos que ter cuidado quando a gente, aquele lá é um pastor, aquele lá é um evangelista. Vamos chamar e vamos consagrar. Espera aí, irmãos. Ele vai carregar um peso que, se ele não for escolhido de Deus, é um peso que ele não vai suportar. E vai chegar, e é inevitável, vai chegar uma hora que ele vai desabar. E no caso de pastor é muito sério, porque, como falei, quando o pastor cai, ele leva um monte de gente junto. Por quê? Não que o pastor ele é o popstar da igreja, mas toda pessoa que está num cargo de liderança, ele é olhado, ele é examinado pelas outras pessoas, ele é seguido pelas outras pessoas. Isso é inevitável, é natural. Todo líder tem seus seguidores, faz parte. Então, o líder que é colocado humanamente numa posição que ele não vai conseguir suportar depois, ele leva outros para o buraco junto. E é esse o problema. Departamento é uma escolha da liderança ou pastoral, cujo propósito é ajudar na ordem e andamento dos trabalhos da igreja. As pessoas escolhidas podem exercer por um período de tempo apenas. As pessoas são escolhidas dentro do seu dom natural, naquilo que melhor se encaixa. Está vendo? Porque nós não trabalhamos com ministério, com departamento. Por exemplo, eu cuido do cultinho das crianças ali, sou responsável. Mas eu tenho vários irmãos que trabalham com as crianças. E entre eles eu tenho jovens e adolescentes. A maioria que trabalha com as crianças hoje aqui na igreja são de jovens e adolescentes. Vocês já imaginaram se eu chegar para esses jovens e adolescentes e colocar o peso de um ministério em cima deles? A responsabilidade de um ministério em cima deles? Eles nem sabem o que eles querem estudar para ser na vida. Os meus adolescentes ainda não sabem qual a profissão. E eu jogo eles como um ministério. E ministério é cuidado, é apacentar, é o aperfeiçoamento do corpo de Cristo da igreja. Gente, eu vou matar o peso que eu vou colocar nas costas dessas pessoas que estão aqui para me ajudar. Então, no departamento, as pessoas trabalham, às vezes, por um período de tempo. Tem igrejas que é anual, todo começo de ano se escolhe as pessoas que vão trabalhar esse ano. E acaba o ano, algumas não voltam. Então, como que eu posso dizer que é ministério? Se ministério não tem fim. O chamado não tem fim, ele é contínuo. E se eu coloco, não, é o ministério das crianças, e a pessoa trabalha um ano, como que fica então?
né? Se eu pôr o peso de ministério, como que fica essa pessoa que trabalhou só por um período de tempo? Como é sério esse negócio de ministério? Aí entra, né? Nós não temos, porque não existe ministério de dança, mas está cheio de ministério de dança ali. Mas é ministério, então você vai dançar pro resto da vida? É sério isso, irmãos? No departamento, eu escolho pessoas para me ajudar dentro dos seus dons naturais. Por exemplo, quem trabalha ali atrás comigo, com as crianças, são pessoas que a gente olhando, conversando, a gente viu que elas se dão bem com crianças, que é o dom natural delas. Elas gostam de trabalhar com crianças, elas sabem passar, e elas sabem ensinar as crianças, e elas, então, naturalmente, elas foram chamadas para nos auxiliar no bom andamento das coisas na igreja. Assim, se nós tivéssemos o departamento de homens, o líder do departamento, ele não seria ministério de homens. Ele seria o líder do ministério de homens, podendo, então, variar, tanto de homens quanto de mulheres, podendo, então, variar. Um tempo fica outro tempo outra pessoa assume o lugar e vai trocando. Agora, se eu colocar como ministério, eu não posso trocar. Se eu colocar como ministério, então, a pessoa não pode parar, ela tem que começar e fazer aquilo para sempre. Então, é muito complicado. E hoje em dia virou tudo ministério. É tudo ministério. E as pessoas não se tocam que ministério é algo dado por Deus e é muito sério. E é contínuo e é para sempre. Não é 1 ano, 2 anos, 6 meses, não. Ministério é algo que eu, a partir do momento que eu aceito, então, é até acabar da minha vida. Essa bagunça que se fez no meio da igreja com relação a departamentos e ministérios virou uma competição dentro da igreja. Virou uma competição dentro da igreja, porque há brigas, há brigas dentro da igreja por cargos, porque tal cargo tem mais visibilidade, digamos assim. Porque a pessoa que tem, ela é mais, parece que tem algo a mais, né? E como o pastor falou, nós somos todos iguais, só temos funções diferentes. Até porque a acepção de pessoa é pecado, irmãos. Então, se eu pôr uma cadeirinha aqui em cima para os líderes da igreja, seja ele pastor, seja ele quem for, está errado. Nós temos o Noel, que ele é o nosso obreiro, que ele cuida de todo, ele fica ali ajudando no culto, ele se preocupa com as coisas. Mas, já pensou, o Noel tem a cadeirinha dele ali, diferenciado. De repente, o Noel começa a se achar mesmo que ele é mais que os outros. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com isso. Nós precisamos ter cuidado com essa misturança de que tudo virou ministério hoje. Tem pessoas brigando por cargos na igreja, brigando de ficar de mal com o irmão, de perder a amizade com o outro por causa de ter um cargo a mais na igreja. Irmão, na igreja a gente serve. É isso que a gente faz na igreja, a gente serve, a gente é servo. A gente é servo pregando a palavra, a gente é servo limpando a igreja, a gente é servo cuidando das crianças, a gente é servo ministrando louvor, a gente é servo. A gente está aqui para servir. A gente está aqui para que o bom andamento do culto, como seria para o pastor se não tivesse os recepcionistas ali, que recepciona as pessoas, que pega o nome dos visitantes. Já pensou o pastor aqui do púlpito? Estou vendo lá, não conheço, como é que é o seu nome? Tal. Na hora do curso ficar pedindo informação? É chato, né, irmãos? E nem dá tempo, né? Nós temos as pessoas que vão lá, que pegam o nome, que traz para o pastor apresentar o visitante. Quer dizer, é um serviço, é para o bom andamento do culto, é para o bom andamento da igreja. Agora, já pensou eu colocar em cima dos nossos um ministério? Vocês estão do ministério. Qualquer coisinha que dê errado, já pensou? O peso que eu coloco na pessoa? Só que hoje em dia se bagunçou tanto que o ministério não é visto como serviço. É visto como glamuroso e não como serviço. E aqui o que é ministério no dicionário? Execução de uma tarefa.
É isso, você tem que executar uma tarefa. No nosso caso, que foi dado por o próprio Deus. Então, tem que ser bem feita, né? Muito bem feito, porque foi dado por Deus. Mas já pensou eu colocar esse peso em cima de uma pessoa que não tem estrutura? Para isso, a gente trata como departamento, que ela pode trabalhar por um período de tempo e depois parar, mudar de setor, mudar de função dentro do corpo. Mas ela não, isso é natural. Agora, se eu colocar o peso de ministério, então isso é para sempre. Vocês percebem a importância da visão da liderança? Porque assim como nós estamos passando isso aqui para vocês, nós poderíamos estar passando outra coisa, colocando um glamour extraordinário, exacerbado, sobre puxando o braço para nossa sardinha. Não, pastor, é isso aqui. Vocês têm que fazer isso, têm que fazer aquilo. Não, não. A visão da liderança faz toda a diferença na execução das tarefas dentro da igreja. Se nós não tiver a visão correta, tudo que nós fizer dentro da igreja, Deus não recebe. Porque você pode estar fazendo até de bom coração, né? Porque tem muitas pessoas que fazem de bom coração, mas Deus não recebe aquilo que contraria a sua palavra. Ainda que seja de bom coração. A importância da visão da liderança estar calcada na palavra faz toda a diferença no crescimento do cristão. Porque o Efésios diz que nós temos que alcançar a estatura de um varão perfeito. Então, é um crescimento que ele não pode ser desviado por nada, por uma visão errada. Não pode. E tem muita gente que está crescendo, sim, mas está crescendo no contexto denominacional e não em relação a Deus. Porque tem pessoas que crescem denominacionalmente extraordinária. Mas diante de Deus? Diante de Deus está tudo errado. Teria que voltar lá para o Mobral. Aprender tudo de novo, para a escolinha. Porque aprendeu tudo errado e se desenvolveu em cima de uma estrutura errada. A casa vai cair. É assim, o cristão deve crescer com a estrutura boa, calcada aqui na palavra, porque senão a casa cai. Claro, irmãos, que as pessoas que trabalham na igreja, elas devem ser de bom testemunho, porque elas levam o nome de Deus e o nome da igreja. Já pensou eu colocar uma pessoa a trabalhar com as crianças, que ela maltrata as crianças? E já vem um visitante aqui, o filho vai lá atrás e a criança chega e conta como foi maltratada dentro da igreja? Já pensou? Que escândalo para a igreja, para o nome de Deus. Então, sim, quem trabalha... Já pensou os nossos recepcionistas recepcionar mal as pessoas que chegam aqui? Já pensou eles fazer acepção de pessoas? Chegam bem vestido, como diz aquela parábola, né? Coloca sentar no melhor lugar. Chegam mal vestido, nem cumprimenta. Já pensou se os nossos fizessem isso? Então, são pessoas que precisam ter uma vida com Deus. Dentro dos dons natural, é isso que eu falei. Aquele que gosta de trabalhar com criança, trabalha com criança. Agora, aquele que gosta de conversar, de receber as pessoas, vai trabalhar na recepção. Cada um dentro daquilo que faz com mais facilidade. Mas aí é o natural, sem a gente colocar o peso do ministério em cima. Irmãos, eu já fui à igreja e nem era grande, viu? Que tinha tanta coisa antes da palavra. A palavra tinha 5 minutos, mas as outras coisas, porque era tanto ministério para apresentar coisas, que no fim, o pregador mesmo, que traz o que é de Deus, a palavra de Deus, era isso aqui, ó, de tempo para ele. Mas o resto, tinha de tudo. Irmãos, nós precisamos entender, primeiro que nós viemos dar o nosso culto a Deus. E o melhor de culto é a palavra de Deus. O melhor do culto é a palavra. Porque é a palavra que ela diz que ela serve para nos exortar, ensinar. Então, a palavra ela nos corrige. Nós precisamos estar com nossa atenção focada na palavra. Mas quando tem 1000 coisas no culto e depois a palavra, gente, quando chega a palavra, você já está cansado, ou se quer ir para casa. Tu não escuta mais a palavra. Olha como que a visão precisa ser. O que é mais importante no culto é a palavra.
palavra. Aqui a gente procura dar sempre o maior tempo para a palavra. Se precisar, a gente diminui o louvor. Por quê? Porque a palavra é a importante. Então, nós não podemos aprovar quem Deus não aprova. Não é porque a pessoa se acha um pastor que nós devemos chamar ela de pastor ou evangelista ou isso aqui. A pessoa que Deus chama, ela vai se destacando naturalmente. Ela vai fazendo aquilo porque ela tem no coração fazer aquilo. Ela não faz porque ela recebe aplausos, ela não faz porque alguém pediu. Ela vai fazendo, está no coração, é espontâneo. Aí sim, depois há o reconhecimento humano, mas a pessoa que Deus escolhe, ela vai se levantando e se destaca por si só. Também nós não podemos colocar um fardo pesado demais em quem não é chamado por Deus. Por isso que eu falei de ministério e departamento na igreja. Por isso que nós entendemos que há essa diferença entre ministério e departamento. Quando a gente trabalha dessa forma, não é que a gente não vai errar, porque a gente vai errar, somos humanos. Mas a gente erra menos e não levamos outras pessoas a cair, porque se a gente coloca um peso muito grande em cima das pessoas, a gente pode levar a pessoa a cair. E a pessoa cai por não ter estrutura para suportar aquilo que ela precisa, e aí cai na cilada do diabo, né? Que muitas vezes entra o orgulho no coração da pessoa, a vaidade, como o pastor falou, os aplausos levam. Então, se a pessoa não tem, com o chamado de Deus, já é difícil a gente se manter firme, imagine se você não tem o chamado de Deus, só acha que tem. Então, nós precisamos ter prudência, certo? É por isso que nós aqui na igreja trabalhamos dessa forma. Deus levantar outros pastores, amém. Mas é Deus, é Ele quem dá para a igreja. Nós trabalhamos, então, com departamento. Tenho pessoas que me ajudam com as crianças, tenho pessoas que me ajudam na portaria, tenho pessoas que ajudam na limpeza da igreja. Engraçado, né? Se criou ministério para tudo nas igrejas, menos ministério de limpeza, né? Tudo é ministério, por que na limpeza não é ministério, né? Nós precisamos ser conscientes, igreja. Aquilo que a Bíblia diz é. Aquilo que a Bíblia não diz, não vamos inventar, porque senão nós vamos estar colocando pessoas em lugares que não devem estar. E nós não estamos ajudando essas pessoas, nós estamos prejudicando essas pessoas.